E aí, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a como imprimir apenas partes específicas da sua planilha. Então, se você tem uma planilha aí com vários dados e você quer imprimir apenas um pedaço desses dados, uma área específica, tá? Existem dois métodos bastante úteis aqui no Excel e eu vou explicar para você quais são esses dois métodos e qual a vantagem de cada um deles, certo? De modo que você não precisa ficar criando outras planilhas ou então copiando e colando conteúdos em outras planilhas só para fazer impressão de áreas específicas, ok? Adiante, eu vou te explicar também um terceiro método que vai te permitir quebrar os conteúdos da planilha e reorganizar eles numa página da forma como você quiser, independentemente da quantidade de células ou da disposição desses dados, tudo bem? Vamos então ao primeiro método. Bom, vamos supor que eu tenho essa planilha aqui, então eu tenho aqui algumas operações, certo? Que foram feitas aqui em determinados valores, e aqui em cima um resuminho então com soma, média e contagem. Vamos supor que eu queira imprimir só esse pedaço aqui, eu queira tirar esse resuminho aqui de cima. Se eu venho aqui em arquivo e imprimir, eu vou perceber que a minha planilha toda vai aparecer aqui na minha área de impressão, certo? No entanto, existem algumas configurações específicas aqui dentro, tá? Você pode imprimir planilhas ativas, mas pode também imprimir apenas a seleção, certo? Então esse é o método mais fácil, o método mais simples. Você seleciona esse pedaço que você quer imprimir, então vamos supor que você queira só esse pedacinho aqui, tá? Ele está todo selecionado, vem aqui em arquivo, imprimir, e aqui ó, nas configurações, onde está escrito imprimir planilhas ativas, você troca para imprimir seleção, ou seja, você vai imprimir apenas a área selecionada. Esse método aqui é ideal caso você queira somente de vez em quando fazer uma impressão casual de algum espaço, né, de alguns intervalos da sua planilha. É claro também que você pode configurar as margens aqui, o posicionamento, né? Você pode clicar aqui no botãozinho configurar página, por exemplo, vir aqui até as margens, configurar aqui margens, tá? Eu configurei todas com 2 centímetros para que o conteúdo fique centralizado. Você pode clicar aqui ó, na seção centralizar na página, tá? Na opçãozinha horizontal e na vertical, para que o Excel consiga então centralizar a sua planilha, tá? Tanto verticalmente quanto horizontalmente, se você achar mais adequado, tá? O segundo método é um método mais fixo, por assim dizer, tá? A gente vai utilizar a mesma planilha aqui. Vamos supor que eu queira realmente imprimir esse pedaço, só que vamos supor que eu vá imprimir esse pedaço aqui dessa planilha várias vezes durante o dia ou em várias operações, tá? Então, para que eu não fique sempre selecionando esse pedaço, eu posso definir esse pedaço aqui como a minha área de impressão específica, tá? Do meu documento. Então, para isso, eu vou selecionar esse pedacinho aqui, certo? Aí eu venho aqui em layout da página, dentro de layout da página, no grupo configuração de página, vou dar um clique aqui em área de impressão, e definir a área de impressão. Ou seja, esse pedaço agora é minha área de impressão. Independentemente se ele estiver selecionado ou não, o Excel só vai imprimir esse pedaço que eu defini. Quer ver só? Arquivo, imprimir aqui. Não esqueça, tá, de trocar essa opçãozinha aqui caso você tenha utilizado ela, tá? Imprimir seleção. Eu não tenho nada selecionado lá, só uma célula em branco, então o Excel não vai mostrar nada para mim, tá? O padrão é imprimir planilhas ativas. E quando eu clico em imprimir planilhas ativas, o Excel só vai mostrar esse pedacinho porque ele é o pedacinho definido como área de impressão, tá? Você pode modificar essa área de impressão também, ó, tá? Então você pode selecionar uma outra área de impressão, adicionar um pedaço à área de impressão que você já definiu, ou limpar a área de impressão aqui caso você defina que não existe mais a necessidade, tá, de uma área de impressão específica, ou caso você queira definir um outro local. A área de impressão sempre vai funcionar para a planilha ativa, tá? Se eu venho nessa terceira planilha aqui, clico aqui em arquivo e imprimir, eu vou perceber que a minha terceira planilha aparece aqui. Esse terceiro método aqui é muito útil caso você queira destrinchar o teu conteúdo, colocar o conteúdo de forma um pouquinho quebrada, tá? Então vamos supor aqui que eu queira dividir esse conteúdo em 3. Então eu quero colocar aqui um pedaço, né, da minha operação aqui, um pedaço dos meus dados de um lado, um pedaço de outro e colocar aqui o resumo embaixo, ou o resumo do outro lado, do lado direito. Nesse caso, eu não teria como configurar uma área de impressão específica para isso, porque são intervalos quebrados, tá? E nem fazer uma seleção, né, tecnicamente, porque eu não teria como selecionar aqui pedaços ao mesmo tempo, né, que estejam em posições diferentes. Eu posso utilizar um recurso muito útil do Excel, que é o recurso de imagens vinculadas, porque as imagens elas são mais livres para a gente editar, para a gente posicionar aqui na planilha, tá? Vamos supor que eu queira pegar esse pedacinho aqui, tá? Então eu vou pegar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Vou pegar esses 10 itens, venho aqui em página inicial, copiar. Tá? Copiei esses 10 itens. Agora eu venho aqui na célula G1, que é onde eu quero começar, tá?
clico na setinha da opção colar aqui e vou nessa última opçãozinha aqui, ó, imagem vinculada, tá? Tem a imagem? Tem, mas eu gosto da imagem vinculada por quê? Porque toda vez que você modificar dados aqui na planilha original, essa imagem também vai ser atualizada automaticamente com seus dados, tá? Então perceba que agora você tem uma imagem aqui de fato, tá? Não se preocupe com essa linha pontilhada aqui, o Excel coloca essa linha pontilhada toda vez que a gente clica para visualizar a impressão, justamente para ele marcar qual é a delimitação da página, tá? Agora eu quero pegar esse outro pedaço aqui e separar ele, porque eu quis ali os 10 primeiros valores, agora eu quero os 10 últimos valores de forma separada, tá? Selecionei todos, copiar, eu venho aqui embaixo agora pulando uma linha, por exemplo, vamos supor que eu queira deixar esse espaço em branco, tá? Setinha da opção colar, imagem vinculada aqui, certo? Agora eu tenho uma outra imagem vinculada aqui embaixo e uma separação, certo? Agora eu venho, seleciono esse outro pedacinho aqui que eu também quero colocar, tá? Copiar, eu venho aqui desse lado, vamos supor que eu queira colocar mais ou menos no meio, tá? Colar, imagem vinculada, e como é uma imagem, como você pode ver, né? Você pode simplesmente mover ela da forma como você quer aqui, tá? Então vamos supor que eu queira colocar ela desse ladinho aqui. Pronto, muito simples, tá? Eu destrinchei minha planilha e agora ela ficou toda quebradinha aqui. Eu vou selecionar aqui, ó, as colunas G, H, I, J, K, L, M, N e a O também, tá? Para pegar todo o meu pedacinho aqui, todas as minhas imagens, tá? Não selecione as imagens em si, mas os intervalos onde estão essas imagens, porque é assim que o Excel funciona, tá? Agora, com tudo selecionado, eu venho aqui em Arquivo, Imprimir, e não se esqueça de mudar aqui, ó, de imprimir planilhas ativas, né, para imprimir seleção. E aí, às vezes, o Excel vai mostrar esse botãozinho, tá? Ao mostrar a visualização de impressão, você clica nele e você consegue enxergar. Tá vendo? Ó, agora eu tenho todo a planilha exatamente do jeito que eu deixei, certo? Com as minhas divisórias, tá? E o pedacinho do outro lado, sem precisar fazer modificação nenhuma na minha planilha original. E aí você pode, claro, obviamente, fazer as alterações que você quer aqui, mexer com dimensionamento, mexer com as margens, tá? Então vamos supor assim que esse modelo seja melhor, né, de forma paisagem, tá? Em orientação paisagem. Você clica em orientação paisagem, aí o Excel vai fazer uma mudancinha aqui para você. E depois, finalizada a impressão, se você quiser, você pode deletar essas imagens aqui, tá? E você continua com o seu conteúdo original. Ou se você preferir, pode fazer isso em uma outra planilha, abrir uma planilha em branco aqui, sair colando as imagens, ajustando as posições aí, depois fazendo a impressão de acordo com a seleção de dados, certo? De acordo com a seleção de colunas ou de linhas também. Bem, é isso. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tiver alguma observação a fazer, fique à vontade também. E essas planilhas estão disponíveis para download, é só acessar o link aí no final aí na descrição do vídeo. Joia? Te vejo numa próxima então. Até mais.